E aí? Vamos pro replay de hoje. E um adendo antes. Existe um motivo pra eu estar usando a mesma camisa, além dela ser muito bonita. Esse uniforme 3 do ano retrasado, né? Acho que é 2022 do Vasco. É que todos esses vídeos estão sendo gravados basicamente no span de ontem pra hoje. Então, a camisa não está suja, não estou fedendo, o pai é cheiroso, existe uma razão. Nada temo. Muitos vídeos gravados numa pouca sessão de tempo. Eu basicamente boto a camisa pra não gravar sem camisa, porque me falaram que não é muito profissional da minha parte. E depois eu tiro ela e meio que guardo ali no cabide. Então, tá nessa sucessão. Próximo vídeo será com outra camisa, eu prometo. Seguindo ao replay. Foi contra uma pilha de 60 cartas aqui. 60 cartas Sprite. Abrimos uma mão bem legal. Como eu tava contra 60 cartas, eu provavelmente deveria ter jogado menos em volta de coisas. Era sem dúvida nenhuma pra eu ter tentado fazer um Dweller aqui blind ou uma coisa aleatória assim. Não que fosse ser tão bom, mas vocês entendem. A chance dele ter o Nibiru era baixíssima. Inclusive essa Trust eu levei pra casa, né? Nesse jogo. Vai parecer que essa carta não é legal. Mas, primeiro que essa é uma situação atípica, né? Tu tá jogando contra um deck de 60 cartas. A Trust sempre vai valer a pena. Sempre, 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 sempre. Eu, inclusive, tô pensando em fazer decisões monetárias questionáveis. Tô tentando vender um super heavy aí, se alguém quiser. Pra garantir, pra botar minhas mãozinhas nessa carta, porque ela é muito boa, muito, muito boa. Passei meu turno, na draw fiz o do Jalong, eu pego o atributo que falta. E agora eu tenho a jogada da Trap pipocando e tem uma Dust Devil ainda pra fazer coisas. E aqui meu oponente vai jogar. Water Enchantress, busca Rito, Especial Fenrir. Mãozinha fraca, né? Foda. Tomo Rito. E vou tomando as coisas. E aqui eu tô confiante o suficiente pra... Eu tenho isso aqui como uma segurança muito grande. No momento nada disso tá me ameaçando muito. Então, eu sinto que aqui é uma situação oportuna. Por mais que eu acabe perdendo o link, aqui eu consigo me livrar desse negate do equipamento que pode balançar uma carta e da interação do Fenrir, já que eu já sei que ele descartou o outro, então ele não teria um terceiro Fenrir na mão em 60. Eu garantiria estar saindo de 3 interações gastando uma. Já que o Fenrir vai embora de todo jeito, eu uso o Fenrir pra apostar. Gastando uma não, né? Eu perco basicamente. Sai quase que even. Porque eu também perco a interação do Link. Eu estaria gastando meu Fenrir aqui. Só que eu tenho um Fenrir de follow, para o pior dos casos. Então em Shen aqui, eu dou. Eu dou o coisa, ele dá o grifo. Eu dou a trap. Menos 1008. Eu tava explicando. O cara também é BR, eu li o nome lá ele, inclusive falei em português aqui, só como ele não falou nada, sei lá. Primeiro ele busca, e aí na summon eu dou o efeito raising pra pegar, eu pego vários. E agora aqui a gente tem Double Book, Pipoca na coluna, Borg Burn e destruir um aleatório. Aí ele deu Druid Surme, 60 by the way. E aqui, quando ele foi pra Battle, eu pensei, mas deu um medo. Porque se ele tem o segundo bichão na mão, fudeu. O segundo bichão na mão é completamente luz vermelha e perdemos todas as nossas interações. Mas ele não tinha. Ele dá normal o summon disso aqui. Quando eu vi isso aqui, eu... Não pode ser.
Não é um sprite de 60 cartas. Eu quis acreditar que era alguma coisa estranha de peixe. Isso não é tuner. Pô, vou invocar isso aqui. E aí eu buco. Só pra garantir que não seja algo estranho de sprite. Deixa eu até ver se ele tinha algum nome de sprite. Ele tinha um jet. Meu Deus do céu, essa foi a jogada muito certa. Porque se eu deixo o jet entrar, abrir a caixa de Pandora. E aí na end eu começaria a destruir coisas. E aí eu ia basicamente sair tirando o recurso dele aos poucos. E ganhar o jogo. Ele desistiu. Vamos pro game 2. Vocês lembram da mão do game 1, né? De Water Enchantress, Fenrir. Abrimos o shifter, eu decidi dar o shifter. Eu não tinha certeza se era tão bom, mas para os Nimbles, não é válido tirar ainda. Fenrir, caramba, Fenrir 60 de novo. Caramba, Water Enchantress em 60 de novo. Vocês não têm noção da quantidade de vezes que eu coringuei. Essa Ashe aqui eu decidi guardar ela. Eu dei ela aqui. Não, minto. Eu dei ela no grifo. Era pra eu ter dado na menina. $60, by the way. Chegou num ponto que eu até quero ver. Olha. Tem a Double Cross. Faz o Link 2. Pelo menos ele não pode invocar ele, né? Pelo menos isso. Eu falei 60, by the way. E eu fico fazendo cálculo. Eu vou pro Yu-Gi-Oh! Probability Calculator, o Yu-Gi-Oh!.Party, e fico lá. Calculando quantos starters, quantas hand traps, fazer testes e test builds. Pra nada, ok. E vamos aqui. Normal do Reis em efeito. Ele pensou. Ele deixou passar. Eu peguei a Pantera. Tentei ir pra Battle. Pra altar IP. E aí eu fui lembrado que essa carta tem texto nela. Na main 2 a Pantera entra. Ele tenta dar o Fenrir nela, né? Isso. E eu dou vários. Encher ele dá o coisa. Entra a menina. Eu dou vários pra dar um draw. Eu dou Trush. Eu nem sei porque eu peguei esse pote. Eu não sei o que eu esperava pegar com esse pote que eu não pegaria diretamente com a Trush. Achei que eu soltava morta aqui. Eu não tenho nenhum nome no Grave. Talvez um Fenrir. Talvez se eu achasse um Fenrir no pote seria útil. Mas é isso. Banimos 6. Não veio nada desse de pegar follow. E torcer que esse César tancasse. Mal sabia eu. Aí aqui eu já vi, desandou. Ela busca... No que ele mandou ao Arthur, porra, ele vai fazer outro token, vai buscar outro grifo e... Desandou. Porque a SP botava em xeque aquele Valios, né? Então se eu tentasse dar o Valios, eu só tava a SP em Shen e tirava. E aí... Enfim. Game 3. Agora começando. Mais uma vez abrimos legal. Dweller não é muito bom. Bagusca é ok, mas ele pode só fazer um SP altar sem pensar muito. Decidimos começar aqui, né? Começar os trabalhos. Não vê o hand trap, mais uma vez essa 3 vai ficar pro caralho, né? Que azar. Mas eu preciso me... Eu posso me estender aqui, eu não tenho medo de Nibiru. Né? Aí eu dou Borg bounçando. Borg dando draw. Draw Unlucky. Já entra. Botei a minha... Aqui foi um erro.
Isso aqui foi um erro. Eu acho que era de não invocar a menina e deixar ela na mão e só adicionar pra minha mão e na draw phase dele dar mais um draw e pegar o terra que faltava. Isso foi um erro. E eu fui punido por isso. Eu só tava pensando em, tipo, essa carta é muito boa contra o Sprite. Seria um book pra 3. Na hora parecia muito bom, mas não vale. Não vale. É 100% salvar essa trap e ter mais 2 cartas no turno seguinte. Seria um book pior, seria um book pra 2. Que não é muito ruim, convenhamos. E eu vou ser muito punido por isso. 60. Neste momento, na call, estávamos eu e Rasga, eu falei, ele vai só me dar uma Evelyn agora, né? Porque ele é o melhor jogador de todos os tempos. E aí ele falou, deixar a mim. Eu disse, não. Não. Eu tomei a Evelyn. E mais uma vez eu meti 60 by the way. Eu deixo a trap, só que agora a trap é facre. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo o que eu tô vendo, né? $60 by the way. Eu vou dar um fast forward, eu não tenho muito com magia aqui. Eu até... Aqui, porque ele ia buscar o grifo e aí eu não ia poder dar a trap. Eu desci daqui, dou efeito pra buscar. Peguei o errado, era pra pegar o Borger. Aí ele pensou, ele decidiu deixar passar e disse, porra, ele não vai nem gastar o Fenrir, velho, pra poder invocar o Borger e guardar o Raizen? Não. Não vai. Detalhe, eu nesse momento tinha falado na cal que ele deve ter o Sprite Blue na mão dele. Pra me dar full combo ainda. Mas o Sprite Blue não é bom nessa situação. Porque o Sprite Blue entra com level e rank 2. O Red não. O Red entra com Link 2. Então, provavelmente o One-Off Red foi melhor do que o Blue. Porque garantiu entrar a porra do gigante. Ainda bem que ele balsou esse Raizen e me deu follow, porque senão eu perdi o jogo. Vocês têm noção do que é, depois de ter tomado Lava Golem Evenly, eu ainda vou tomar Full Combo Sprite com Fenrir? Com Fenrir eu ainda vou tomar um Full Combo Sprite com Fenrir? Aqui eu já tinha coringado umas 4 vezes, tinha parado pra olhar vídeo de basquete e esse boy combando. Então aqui nós temos apenas Cat, que vai virar o boyzão, então vou botar logo. Vou botar só o Herald, velho. Não vou contar Cat como. Cat, Melf of the Forest, Spring, Fenrir, Double Cross. 5 interações, eu tenho 5 cartas, sendo que uma delas é redundante e uma delas não faz buceta nenhuma. Podia dar na Cat, mas ia piorar minha situação para um possível Fenrir, ou então eu não ia poder buscar com Jalong. Então eu tenho que deixar isso na minha mão pelo atributo. E aqui vamos, na nossa missão de quebrar esse campo. Eu agradeço o Magão pelos anos de me chiolando de Sprite pra eu aprender a navegar esses campos como poucos. Eu dou efeito pra buscar, da enchei a Cat, passa. Bounçou, pegou a Pine. Eu pego o Gelong. Pensando. Ele dá o efeito da Melf of the Forest. Eu dou Borger aqui. Eu pergunto se tem alguma coisa. Ele dá o Pine. Eu dou Shenlink 4, Raizen pra destruir a coluna. Ele chamou o João Longo de A. Não cometa esse erro, não. O João Longo é homem. Ele é um homem muito bonito, mas ele é um homem. Ok? Uma coisa que me irrita profundamente do Dueling Book é os caras que ficam mandando. Não gosto do Ana Maria Braga, velho. Tem um emojizinho, bota o emojizinho que tá pensando ou fala que tá pensando. É o caralho. Não tô aqui pra ficar lendo onomatopeia, não, porra. Mentira do sério, ele não pode, né? Já passou da janela dele poder ativar esse Fenrir.
Ele deu isso pra take. Ok. Aí ele começou a pensar, vai fazer o quê, pô? Você não, nada que você tem aqui você pode dar agora. Você vai dar o sprint pra bounçar? Não, 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 não. Ele tentou destruir. Eu falei, não, não destrói porque ele não tá mais na coluna. Mas o Borger ainda vai bounçar ele. O Borger ainda vai bounçar ele. Ele entra. Eu penso que eu sou Shenlink 1 aqui. Eu dou o Jalong pra entrar. E aí você pode pensar. Então, das interações que ele tinha já foi a Melf e a Trap. Ainda faltam Fenrir, Sprind e coisa. Ele deu coisa pra baçar. Ok. Entrou o Jalong. Ele vai dar Fenrir nele. Eu vou dar Jalong pra buscar. E aqui a minha esperança era dar esse Heraldinho. Ele deixou passar. Que foi meio chato. Eu pego a Pantera pra... Porque aí vai sair de campo. Então a Pantera entra e eu ameaço bater por cima do Heraldinho. Esse é o plano até então. Aí eu dei aqui. Aqui eu acho que foi um erro. Eu acho que ele. Não, ele sai de campo em Shanic 2, então vai pro Grave. Ele não é banido, não. E aí eu dou Trust. E agora seguro que ele não tem mais porra nenhuma. Eu pensei muito. Porque eu tava pensando em dar Talent pra pegar e fazer uns Zeus. Mas a jogada certa era essa. Que o Zeus ficava maior. E eu tirava mais uma carta do deck. E eu garantia, né? Eu não sabia se essa porra que ganhava ataque. Eu disse, eu vou no safe. Eu vou bater em cima da Melf. Em defesa pra não ter problema. Isso aqui eu sei que tá com 3.200. Eu podia ter batido em cima do sprint, eu acho. Enfim. Perdi um pouquinho. E aí na end eu dou isso aqui. Vou pra uma bola de rapel ao menos. E aqui, né? Ele dá normal de um Beaver. E nesse game state completamente simplificado, eu não vejo razão pra não dar um Ashe. Eu só tô num Better Habit aqui. Eu digo, paizão, se tu tem o Blue na mão, me mostra. Ele deu GG. Porra, puta que pariu. Pô, eu tava tipo, minha nossa, finalmente, cara. Irmão, o que esse cara sabe da arte de puxar cartas do deck dele é maluquice, tá? Esses jogos foram. Aparentaram pra mim ser muito mais difíceis do que eles deveriam. Do que eles deveriam ter sido, porque as mãos que esse cara abriu foram tipo best case cenários pra ele. Absurdos. Cara, eu tomei Lava Golem Evenly, full combo. Eu tomei Lava Golem Evenly, Fenrir e Rito, velho. Nos outros dois jogos eu tomei Fenrir e Rito. Com o Sprite Combo. Que maluquice, cara. Esse jogo foi muito maluco, mas, mais uma vez, prova o quanto essa carta tem valor. Num jogo que basicamente seria perdido se fossem outras hand traps no lugar. Ela dá um gás a mais. Ela é adaptável. Ela vira muita coisa. Pelo amor de Deus, cara. Foi um excelente match. Foi um back and forth absurdo. Principalmente nesse game 3 que eu tive que destrinchar um campo dele. Como eu mencionei, eu tenho uma certa experiência em meio que quebrar campos de sprite por causa de Magão. Mas, assim, Magão teria ganhado esse jogo. Porque Magão teria top deckado um starter e eu perdia. Porque contra Magão já aconteceu literalmente isso, de eu terminar com um Zeus de uma matéria e passar meu turno em Magão. Starter. E ganha o jogo. Esse cara sabe puxar a carta, mas ele não sabe puxar que nem Magão. E no geral é isso. Falou.